tá? Seu nome, Cédric Silva, sua idade, 40 anos, onde mora atualmente Natal, Rio Grande do Norte. e trabalha atualmente de quê? Sou professor, pesquisador do IFRN. Ok, agora a gente vai começar o questionário. Você faz planos para a sua vida, fez planos para a sua vida quando era jovem, planos para a sua vida pessoal, profissional, ou apenas deixou a vida te levar? Se fez planos, acha que isso te ajudou? Como? E se não planejou, acha que a falta desse planejamento prejudicou ou dificultou algo? Rapaz, quando jovem eu diria adolescente, né? É. Quando adolescente eu não tinha muitos planos, mas depois que eu entrei na graduação eu comecei a planejar mais a minha vida, principalmente depois do terceiro semestre do curso que eu fazia de administração. Eu fui morar fora, né? Eu sou de Recife, e aí eu fui morar em outra cidade, e aí eu comecei, terceiro período do curso, a mirar na carreira acadêmica. Então meu foco era a carreira acadêmica, então eu já fui planejando terminar a graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, porque eu antes de planejar eu pesquisei como era a carreira acadêmica. E uma das grandes motivações minha para isso é que eu via certa flexibilidade dos professores que eu tive em termos de estar com a família, em ter tempo livre para viver e tudo mais. Então esses fatores assim meio que me motivaram a seguir essa carreira, para tentar sempre buscar esse equilíbrio entre a vida pessoal, vida profissional e uma certa qualidade de vida, sabe? Perfeito. E como é a sua vida hoje? Nos conte um pouco para a gente da sua rotina, o que faz, com o que trabalha, sobre sua família, seus hobbies, coisas que gosta de fazer no seu tempo livre, etc. Rapaz, quem me conhece sabe que quando eu tô aqui, eu tô no mar, né? Minha paixão é o surf, tá na natureza, de modo geral. Então, eu moro em Natal, né? Vim para o Rio Grande do Norte faz 7 anos, vai fazer 7 anos esse ano. E foi para mim uma grande alegria, né? Porque, para quem sabe, Recife é difícil de surfar, porque tem muito tubarão. Então, eu gastava muito tempo para ir à praia, para surfar. Então, 1 hora e meia para chegar numa praia para poder surfar, para se afastar dos tubarões. Então, morar em Natal para mim foi uma beleza. Quando eu cheguei aqui, eu morava em Ponta Negra, estava a 5 minutos da praia, então era um paraíso. Hoje em dia eu tenho uma filha de 4 anos, potiguar, nasceu em Natal, natalense, e eu considero que minha vida é ótima, assim. Eu não planejava, dentro dos meus planos não estava vir morar em Natal. Eu tinha como foco ou ficar em Recife, trabalhando na universidade, ou ir morar no exterior, e aí acabou que o universo foi me trazendo para cá e para mim foi uma grande felicidade. Eu não penso em voltar para Recife, sou muito feliz em Natal, a qualidade de vida que eu tenho, minha filha hoje em dia surfa também, então para mim é uma grande realização. Perfeito. Qual o seu nível de satisfação com a vida que você tem hoje? Acha que algum setor ou algo poderia mudar ou melhorar? Rapaz, eu gosto muito de viajar, então acho que se eu fosse melhorar alguma coisa hoje seria viajar mais, sabe? Mas o meu hype de felicidade e realização com a vida está lá em cima. Talvez a maior dificuldade pessoal minha mesmo é a distância da família. A gente não tem uma rede de apoio, né, por aqui, está um pouco longe da família, apesar que Recife é perto, mas ao mesmo tempo é longe, né? São 3 horas e meia, não é sempre que eu posso estar lá. Então quando o parente tem um problema de saúde, alguma coisa, então isso dificulta um pouco. Mas de modo geral, assim, eu sou muito realizado, muito feliz com a minha vida. Eu digo sempre para quem eu conheço, né? Eu poderia morrer hoje, que eu morreria feliz, assim. Eu pude acompanhar os primeiros anos da minha filha, mostrar coisas que eu amo, eu considero importantes, assim, sabe? Conhecer pessoas, viver a natureza, não viver só em função do trabalho, por exemplo. Então eu sou muito feliz com tudo isso. Pensando na sua história de vida, houve algum momento que foi necessário mudar ou refazer os planos que você tinha? Compartilhe um pouco com a gente como foi lidar com essa necessidade de mudança. Total. Eu acho muito importante a gente estar sempre aberto às mudanças, sabe? É o grande risco de você planejar a sua vida, mas ficar muito amarrado àquele planejamento. Quando algo dá errado, muitas pessoas tendem a entrar em colapso, a ficar depressivo, ou a ficar remoendo aquela história durante muito tempo e tal.
eu sempre tentei, logicamente a gente fica triste quando uma coisa ou outra não dá certo, mas eu sempre tentei ser adaptável, né? Meu orientador do doutorado dizia que eu era um camaleão, qualquer situação que eu caía, eu meio que me adaptava. Então eu, por exemplo, eu fiz vários concursos quando eu terminei o doutorado, fiz para Recife, fiz para Alagoas, fiz para Paraíba, fiz para o Ceará, nunca fiz aqui para o Rio Grande do Norte, então eu fiquei numa lista de remanejamento em Fortaleza, no Ceará, e eu tinha passado num concurso para Recife. E aí, para você ver, meus planos eram ficar em Recife inicialmente, mas aí eu recebi uma mensagem do IFRN querendo fazer um aproveitamento desse concurso do Ceará para vir para o Rio Grande do Norte. E aí tinha duas opções, Lages ou Parelhas, né? E aí na época eu não conhecia nenhuma das duas cidades, eu olhei qual é que é mais perto da praia, mais próximo do mar, e aí eu, vou para Lages. Então eu fui me adaptando, nunca reclamei dessas possibilidades, eu sempre tentei ver o que era possível fazer, aquela ideia de ver o copo meio cheio, meio vazio e tal, eu sempre tento ver o melhor daquela situação e de que forma eu posso tornar aquilo ali agradável e favorável, sabe? Show! E sobre sonhos, você tem algum sonho de muito tempo ou de infância que não conseguiu realizar e por que acha que não foi possível? Rapaz, tem vários. Eu sonhava em ser astronauta, velho, quando era mais novo. Mas tem vários, assim. Um deles é viajar mais, como eu falei, conhecer mais lugares. Hoje em dia, o sonho mudou um pouco mais, porque meu foco hoje é viajar com a minha filha, minha esposa, né? Então, meu maior desejo hoje é mostrar o mundo para minha filha. Então, a gente conversa muito sobre isso e ela entra muito na vibe de, vamos viajar o mundo para procurar as melhores ondas para surfar e tal. Então, atualmente, eu diria que o que eu quero mais realizar é isso, sabe? É conhecer mais do mundo, conhecer mais lugares, mais ondas para surfar e poder ver minha filha, minha esposa vivenciando tudo isso comigo. Principalmente minha filha descobrindo o mundo todo aí, ver o que pode ser de futuro para ela também, sabe? Mas eu gosto muito de viajar e conhecer pessoas. Vim para cá, pro Rio Grande do Norte, foi muito isso. Foi abrir meus horizontes, conhecer novas culturas, conhecer novas expressões, esse homem galado e tal. Mas é isso. Isso é que é massa na vida. E atualmente, qual o seu maior sonho, desejo, algo prático, algum planejamento para realizá-lo? Rapaz, eu queria muito terminar meu curso de filosofia, que eu faço na UFRN, né? Eu tô fazendo devagarzinho e tal, então eu mesmo muito terminar. Mas a curto prazo eu vislumbro muito um pós-doutorado no exterior, né? Já tenho estudado algumas alternativas aí, justamente para casar essa ideia de fazer um pós-doutorado fora e poder levar minha esposa, minha filha junto, né? Eu já tive a oportunidade de passar um tempo fora do país também, então eu sei como isso abre a mente da gente, como isso enriquece como ser humano, como profissional. Então acho que o meu maior objetivo agora, que eu estou trabalhando para isso, é o pós-doutorado no exterior. Show! E se você pudesse nos dar um conselho sobre o futuro, decisões profissionais e vida adulta, o que você nos diria? Essa pergunta é cabulosa. Rapaz, eu diria para seguir seu coração. Por coincidência, eu estava conversando com alguns bolsistas sobre isso hoje e a gente meio que chegou num ponto. Meu pai, ele dizia que tudo que você quiser ser, que você sonhar e quiser ser, você pode ser. Basta você fazer com amor, você se dedicar àquilo ali ao máximo possível, sabe? E fazer com vontade. Então, eu acho que é seguir sabe aquela sensação que você tem lá dentro de que vai dar certo, que você tem que ir naquele caminho, que é aquilo que você quer e tal. Então é focar nisso, mas sempre com a possibilidade de alguma mudança acontecer e você tem que se adaptar. E também com a ideia de buscar esse equilíbrio. Para mim, equilíbrio na vida é tudo. Então, equilibrar seu tempo livre, equilibrar a sua família, equilibrar as coisas, para poder você chegar lá. Eu penso muito sobre isso, eu quero chegar lá no fim da vida, olhar para trás e dizer, valeu a pena ter vivido, sabe? Eu sou meio existencialista, não acredito em vida após a morte e tal, então eu quero fazer valer essa vida aqui. Tem uma música, rapidinho,
tem uma música, não sei se vocês conhecem, do Avicii, que é o The Night, o nome da música. Ela diz que one day you leave this world behind, so live a life you will remember. Eu tenho tatuado essa frase aqui, que é uma frase que meu pai dizia pra mim quando eu era criança. Ele me acordava, às vezes ele trabalhava muito, chegava de madrugada, me acordava para conversar, tentar passar um ensinamento ali, e nessas madrugadas ele sempre repetia essa frase. E aí quando eu escutei essa música pela primeira vez, rolou a conexão, eu tatuei ela aqui na costela. Então é isso, é viver a vida que vale a pena ser vivida e para ser lembrada, sabe? Eu acho que isso é que importa. Então foi isso, Sérgio. Muito obrigado aí pelo Valeu. tempo.